Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? O surrealismo nasce na França e foi considerado por seus criadores como um meio de conhecimento, dando muita atenção nas áreas até então pouco exploradas: o sonho, o inconsciente, o maravilhoso, a loucura, os estados de alucinação. Essas características se refletiram muito nas artes surrealistas. Eles não queriam criar uma nova estética, mas transformar o mundo, ou pelo menos como as pessoas viam o cotidiano. Para isso, uniram o universo freudiano de estudos do inconsciente humano e o pensamento social de Marx, Engels e Trotsky. Os surrealistas buscavam representar uma realidade sensível, trabalhando com formas da natureza ou mesmo que fossem fabricadas, mas sempre pensando em deslocar e embaralhar os sentidos usuais das coisas. Assim, eles conseguiam atingir os estados mais misteriosos e obscuros da realidade. Mas, antes de qualquer coisa que diz respeito à desmistificação ou criação de novos códigos, os surrealistas gostavam de experimentar a vida. Eles experimentavam o cotidiano, o mundo banal, mas com outros olhos. Eles queriam que a sua arte extraísse da obviedade um mundo poético e mais significativo. Tudo era o mesmo, mas sob um ponto de vista completamente diferente e onírico. Essa seria sua verdadeira revolução: extrair da miséria das coisas os seus impulsos ao revolucionário. Para eles, o rosto verdadeiro de uma cidade não era o rosto dos cartões postais dos turistas, da família perfeita, dos relacionamentos perfeitos, mas os dos conflitos entre a pobreza e o luxo dos boulevards, entre as normas institucionais e suas promiscuidades. Esses artistas se empenhariam em descrever a cidade de uma forma completamente inconcebível para um turista. Mas o fazer artístico surrealista não estaria só na tentativa fanática de alcançar o enigmático, mas desvendar os mistérios do próprio cotidiano mesmo. Por isso e por tantas outras coisas que a relação entre o surrealismo e o cinema foi imediata. Para os realistas, o cinema seria o meio perfeito de expressar todos aqueles valores que foram escolhidos como fundamentais para o movimento. Os filmes surrealistas lançaram as bases de uma narrativa que não obedecia à lógica da narrativa clássica, cultivando as rupturas, o onírico, as imagens mentais, as visões provocantes e a atração pelo mistério. O discurso cinematográfico possibilitava imitar a articulação dos sonhos, e as imagens visuais e sonoras, ou seja, o material cinematográfico, apresentavam uma forte afinidade com o material trabalhado pelo inconsciente, que era exatamente o que os surrealistas queriam expressar. Entre os principais filmes surrealistas temos Um Cão Andaluz e A Idade de Ouro, de Luis Buñuel. Um Cão Andaluz tornou-se referência sobre a relação entre o surrealismo e o cinema. Os espanhóis Luis Buñuel e Dalí tiveram a ideia de fazer um filme juntos. A obra nasceu de dois sonhos. Buñuel sonhou com uma nuvem cortando a lua e Dalí sonhou com uma mão cheia de formigas. Assim, começaram a trabalhar o roteiro de uma forma nada habitual, cuja premissa básica era, segundo Buñuel, não aceitar nenhuma ideia, nenhuma imagem que pudesse dar lugar a uma explicação racional, psicológica ou cultural, abrir todas as portas ao irracional. Só incluir as imagens que tocassem profundamente a psique humana. O filme virou um marco na história do cinema, cultivando a quebra da narrativa tradicional, da linearidade, da continuidade de espaço-tempo, apresentando temas como desejo, acaso e, claro, o mistério. Muitas imagens do filme citam ou recriam quadros de vários pintores. Essa foi uma contribuição forte de Dalí, que conseguiu trabalhar principalmente em cima de duas obras que eram verdadeiras obsessões para ele: A Rendeira, de Vermeer, e o Ângelus, de Millet. Buñuel dizia ter horror às angulações. Ele gostava de filmar sem efeitos e não aceitava quando lhe davam ideias para criar belas composições. Detestava a mise-en-scène tradicional, o campo contra campo, a narrativa clássica, mas tinha sérias críticas aos experimentalismos de vanguarda também. Amava os planos longos, as tomadas em continuidade. Afirmava que ficava chateado ao ler durante semanas um roteiro que, após ensaiar, rodava apenas 2 ou 3 vezes a cada cena.
Nada nas obras fílmicas surrealistas é substancialmente virtude do acaso. Um close-up, um plano mais aberto, uma montagem não linear dos fatos, transições aleatórias da narrativa, diálogos, efeitos sonoros, entre tantos outros componentes de uma obra fílmica, subscreveriam significações além da estética funcional padrão. Os filmes surrealistas sempre se basearam no humor negro, que chocasse e criticasse uma classe dominante, como, por exemplo, no filme O Discreto Charme da Burguesia, de 1972, também de Luis Buñuel. Seus personagens eram personalidades duvidosas, nada comparados aos heróis hollywoodianos. Eram desonrosos, infiéis, sadomasoquistas, entregues às perversidades passionais, quando as aparências e os títulos de nobreza não escondiam suas promiscuidades. Ao lado do humor negro estavam as imagens choque, imagens bizarras que pretendiam tudo menos agradar aos olhos. Corpos em putrefação, mutilações, deformações, insetos, perversões sexuais compunham todo um cenário que objetivava chocar a sociedade. As projeções aleatórias causavam pavor e eram quase insuportáveis para algumas pessoas, mas outras asseguravam que as exibições provocavam sensações de estranheza mescladas pelo medo e o desejo, referências reprimidas do próprio imaginário primário do homem. A estética surrealista continuou influenciando outros artistas, mesmo depois do fim do movimento organizado, como por exemplo no cinema de David Lynch. Lynch, desde muito cedo, sempre se sentiu muito atraído pelo mundo fascinante e lúdico das artes. Na Filadélfia, ele e a sua mulher estudaram na Academia de Belas Artes, mas com a separação, ele foi para Los Angeles com o cinema já povoando suas ideias. Nessa época, Lynch já havia realizado 2 curtas-metragens, Six Figures, de 1966, e The Alphabet, de 1968. E foi assim que ele conseguiu uma bolsa para o Instituto Americano de Cinema. Nesse instituto, o Lynch, junto com seu amigo Frederick Helms, fez o curta The Unput e o curta de animação The Grandmother. Com esses curtas, o cineasta conseguiu entrar para o Centro de Estudos Avançados de Cinema de Los Angeles. Em 1972, com $20 mil conseguidos através desse Instituto de Cinema, ele fez o seu primeiro longa-metragem, Eraserhead. Eraserhead demorou 5 anos para ser concluído, mas a bizarra história de um casal que tem um filho monstruoso lançou o nome de David Lynch na esfera dos produtores e das companhias norte-americanas de cinema. Eraserhead é repleto de passagens que contrariam a lógica das coisas, com saltos no tempo e no espaço que, na verdade, nem se apresentam como saltos, pois a própria lógica de tempo e espaço são modificadas pelas ações e pelos personagens. Eles não pertencem a nenhum tempo e espaço demarcados, retomando as características já vistas em Um Cão da Luz. Graças a Eraserhead, o Lynch foi convidado por Mel Brooks para dirigir O Homem-Elefante, um filme de 1980. Realizado em preto e branco, com o intuito de reproduzir com a maior fidelidade a época vitoriana e acentuar sua carga dramática, garantiu a Lynch a indicação ao Oscar de melhor diretor e o tornou conhecido do grande público. A história do filme se passa na Londres de 1884, quando um cirurgião, o Frederick Travis, que quem faz é o Anthony Hopkins, compra de uma espécie de circo um ser humano todo deformado, interpretado no filme por John Hurt, que passa a ser explorado pelo médico sob a bandeira da curiosidade científica, até que uma atriz, a senhora Randall, que quem faz é a Anne Bancroft, faz dele o seu protegido. A fotografia em preto e branco é um dos pontos altos do filme, que reproduz a Londres vitoriana, causando um efeito de mistério, fazendo lembrar do clima e do estilo do cinema expressionista alemão, principalmente pela iluminação e pelo jogo de sombras. A figura do homem-elefante encapuzado, tentando manter contato com as pessoas, ou pelo menos ser compreendido e não ser alvo da curiosidade, da ganância humana, nos remete para um dos quadros emblemáticos de René Magritte, Os Amantes. A obra de 1928, que traz 2 pessoas também encapuzadas pelo véu, que seria o véu da paixão ou dos desejos, reflete uma das preocupações de Magritte, a de mostrar que o homem deve enxergar através
desse véu que oculta a realidade das coisas e do mundo. Se aqui a paixão está no centro das preocupações, em Um Homem-Elefante, Lynch mostra que, por trás do pano que cobre um rosto deformado por uma terrível doença, encontra-se um oásis de bondade e delicadeza, ao contrário de muitos humanos considerados normais, mas que se escondem atrás das máscaras da hipocrisia, das aparências e do jogo social. Em 1986, o mundo conheceu um dos filmes mais provocantes, bizarros e originais já realizados, Veludo Azul, que também lhe rendeu uma indicação ao Oscar. A ideia que deu origem ao filme nasceu também de um sonho de Lynch. Entrar no quarto de uma mulher desconhecida e observá-la durante toda a noite. Esse fato nos remete a um dos filmes mais significativos do movimento realista, Um Cão Andaluz, que também nasceu de sonhos de Luis Buñuel e Salvador Dalí. E as analogias entre os dois filmes não param por aí. O sonho que Dalí teve era uma mão cheia de formigas. E na história de Veludo Azul, toda a ação decorre depois que o jovem Jeffrey, ao ir para a cidadezinha de Lamberton visitar o pai doente, ele descobria num terreno baldio uma orelha humana em fase de decomposição repleta de formigas. Mas o que importa na verdade é que David Lynch conseguiu construir uma trama que, ao mesmo tempo em que contém elementos típicos do cinema noir e dos filmes policiais de Hollywood, apresenta características marcantes revisionistas da estética surrealista no cinema, como o jogo com o mistério, com o acaso, o amor louco, a mulher como o centro do desejo que nunca é inteiramente compreendido, além de trazer uma crítica forte contra a hipocrisia e contra os valores de uma sociedade que tem como pilares a igreja, a família, o Estado, enfim, tudo que inibe o desejo e a vontade humana. Se em Homem-Elefante o Lynch abaixa o véu de um ser deformado para mostrar que existe uma bondade escondida ali, em Veludo Azul ele explicita toda a podridão e sujeira que está por trás do veludo azul que encobre a sociedade norte-americana. E a partir de 1986, com a realização de Veludo Azul, o cinema de David Lynch mostra realmente a que veio, concretizando os primeiros indícios dados em Eraserhead. Seus próximos trabalhos foram tão importantes quanto Coração Selvagem, de 1989, Twin Peaks, de 1990, Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, de 1992, e A Estrada Perdida, de 1997. Esses filmes apresentaram características que demonstram a revalorização e a revisão de alguns paradigmas que marcaram o surrealismo no cinema. Bom, eu tentei sintetizar e dar um resumão no que foi o surrealismo lá nos primórdios e o que foi e o que é o cinema do David Lynch através dos seus primeiros longas-metragens. É claro que não é só isso, tem uma vastidão de coisas sobre o que é esse movimento tão importante e tão criativo, mas se eu ficasse aqui eu ia ficar horas e horas falando, ia cansar demais vocês. Esse assunto de surrealismo eu acho essencialmente importante e assim como as obras de Lars von Trier, apesar de toda a polêmica que envolve, mas eu acho muito importante a gente conhecer esses filmes, conhecer esses movimentos, tanto no cinema, quanto na música, ou nas pinturas, em qualquer tipo de expressão artística, porque a gente passa a ter uma outra visão do que é o cinema. Adoro essa quebra de padrão, de paradigmas, de regras, enfim. Então eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer coisa que quiserem falar, pode deixar nos comentários, eu respondo, ou eu vou deixar minhas redes sociais aqui, pode me chamar lá, e até a próxima!